Bem-vindos! Hoje temos aqui uma conversa preparada sobre uma história fascinante mesmo. Vem do nosso imaginário popular. Vamos falar da Lenda dos Galhardos. Uma lenda com raízes ali na aldeia da Orca, lá no Fundão. Exato, e é uma história que ainda hoje se conta por lá. Sim. E, olha, a nossa base para esta conversa são vários excertos, relatos que descrevem a lenda, não é? Tentamos perceber como é que ela vive na memória das pessoas da região. Como se foi transmitindo. Exato. E qual é a missão aqui? É, pronto, mergulhar um bocado nisto, nesta narrativa de resistência, de bravura popular. E tentar perceber como é que um evento histórico, bem marcante, as invasões francesas, como é que isso se mistura com a memória local a ponto de criar estas figuras quase míticas. Figuras misteriosas, não é? Sim, homens corajosos envoltos em mistério que defenderam a sua terra. É disso que vamos falar, ok. Vamos lá então desembrulhar isto. A lenda passa-se na Orca, certo? Uma aldeia no concelho do Fundão. Para situar melhor, que período histórico é este exatamente? Que convulsões é que estavam a acontecer para nascer uma lenda assim? Olha, é fundamental situarmos-nos. Sim, a maioria das versões, quase todas, apontam para uma altura muito específica e muito traumática. Estamos a falar do início do século XIX. Plenas invasões francesas. Claro. Um período terrível. Terrível. Portugal era palco de guerra, de ocupação militar, havia uma instabilidade tremenda e para as populações rurais, como a da Orca, isto era pilhagens, violência, requisição de comida à força. Uma presença militar constante. Constante e opressora. Estrangeira. O medo e ao mesmo tempo a revolta andavam ali de mãos dadas. E nesse cenário de caos surgem os Galhardos. O nome é curioso, não é? Não soa a apelido, assim, comum. Era uma família. Uma facção política, talvez. O que é que significa Galhardos neste contexto? E quem eram eles, afinal? Segundo a tradição. Essa é uma ótima observação. Porque o nome é mesmo uma chave. Galhardos não é um nome de família, como se podia pensar à primeira vista. É, na sua essência, um adjetivo. Um adjetivo que tornou-se o nome do grupo. Significa corajosos, valentes, denudados. Bravos. Bravos, exatamente. E a lenda descreve-os como sendo homens da própria aldeia, gente dali, da Orca. Não eram soldados, atenção, nem nobres com exércitos. Eram tipo camponeses, artesãos, pessoas comuns. Pessoas comuns. Pessoas comuns. E a motivação deles, tal como a lenda a cristalizou, era visceral, nasceu da não aceitação. Pura e simples. Eles não se conformavam com os abusos, com a brutalidade, os saques do exército de Napoleão, que eram sistemáticos. Imagino. Há relatos da época, mesmo fora da lenda, que falam da dureza dessa ocupação. E perante isto, este grupo de homens, decidiu que não podia ficar parado. Organizaram-se assim, de forma espontânea, quase instintiva. Formaram uma espécie de milícia popular, uma autodefesa para proteger a comunidade. E essa origem popular e essa reação quase orgânica à opressão que torna a história tão forte, não é? Mas é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Porque a lenda não os descreve como simples resistentes. Há um toque de mistério, quase sobrenatural até. Como é que eles agiam? Qual era o modus operandi que lhes deu esta fama lendária? Exato, a lenda aí carrega nas tintas do mistério. Diz-se que preferiam a noite, que a escuridão era a sua grande aliada. Atuavam na calada. Na calada como sombras. A narrativa popular descreve-os como conhecedores profundos do terreno, cada atalho, cada penedo, cada recanto da serra ali à volta da Orca. Usavam essa geografia acidentada, os matos, as fragas, como uma extensão deles mesmos para se esconderem, para observar. E praticar surpresa, suponho. Exatamente. Para surgirem onde menos se esperava e desaparecerem sem deixar rasto. Eram tipo quase invisíveis para os franceses. Fascinante. E ligado a isto está talvez o elemento mais icónico da lenda. O refúgio deles. A chamada Fraga dos Galhardos.
A tradição oral descreve-a como uma gruta, ou talvez um conjunto de rochas de acesso difícil, um abrigo natural escondido na serra. Uma base secreta. Uma base secreta. E a lenda insiste que era um lugar inexpugnável. Um santuário que os soldados franceses nunca conseguiram encontrar ou penetrar. Era a partir dali, dessa base, que planeavam as ações e para onde recuavam depois. Essa ideia de um esconderijo secreto, quase mágico, ali na serra, é muito poderosa. Faz lembrar outras histórias de resistência popular. Mas voltando às ações concretas, a partir dessa fraga, o que é que os galhardos faziam exatamente? Era só ataques de guerrilha para assustar ou tinham objetivos mais específicos? Os objetivos eram bastante pragmáticos, segundo a lenda, claro. A partir da segurança relativa da fraga, eles lançavam ataques rápidos, cirúrgicos, emboscadas, no fundo. E o alvo? O alvo principal eram as patrulhas francesas, ou as colunas de abastecimento que passavam. E o propósito era duplo. Por um lado, causar baixas, causar disrupção nas forças ocupantes, minar-lhes o moral, a logística. O desgaste. O desgaste, isso. Mas, por outro lado, e talvez isto fosse o mais importante para a comunidade, era recuperar bens essenciais. Roubavam comida, que os franceses confiscavam à população, muitas vezes deixando-a na miséria. Roubavam armas, munições, cavalos. Tudo o que pudesse ser útil. Tudo útil. Para a resistência deles ou simplesmente para aliviar o fardo da aldeia. Eram atos de sabotagem, mas também de recuperação. Uma forma de devolver aos franceses um pouco do sofrimento que eles infligiam. Isso leva-nos a uma comparação que algumas versões da lenda fazem e que eu acho muito, muito elucidativa. A figura do Robin Hood. Roubar aos ricos, neste caso os ocupantes franceses, para dar aos pobres, a população local. Isto parece quase perfeito demais, não? Será que não estamos aqui a romantizar um bocadinho a violência da época? Essa analogia com o Robin Hood é, de facto, muito persistente e significativa. Mas levanta uma questão pertinente, sim? Os ricos aqui são claramente os invasores, os franceses, que tinham o poder militar e que expropriavam os recursos locais. Certo. Os pobres são os habitantes da Horca, as vítimas da ocupação. E a ideia de que os galhardos roubavam aos franceses para depois redistribuir pela comunidade é central. É o que lhes dá a imagem de heróis populares. É o que lhes distingue de bandidos comuns. Precisamente. Distingue-os de simples bandidos ou salteadores. No entanto, tens razão em questionar o romantismo. Estamos a falar de guerra. Guerra brutal. As ações de guerrilha, por mais justificadas que fossem aos olhos da população, implicavam violência, morte, confrontos duros. Claro. A lenda, como muitas lendas, tende a filtrar esses aspectos mais sombrios. Foca-se mais na bravura, na astúcia, no resultado final, a defesa da comunidade, o alívio do sofrimento. A comparação com o Robin Hood serve, acima de tudo, para sublinhar a legitimidade moral das suas ações, pelo menos aos olhos da memória coletiva. Faz sentido. A lenda funciona como um filtro moral, então. E essa capacidade de transformar a realidade dura em algo heróico é notável. O que é fascinante aqui é precisamente essa alquimia da memória popular. A coragem existiu, a resistência popular às invasões francesas foi um facto histórico, aconteceu em muitas regiões de Portugal. Não foi só na Horca. Não, de todo. Há imensos relatos de emboscadas, de ataques por civis organizados. O que a lenda faz é pegar nessa matéria-prima histórica, a bravura real, a astúcia que era preciso ter para sobreviver e lutar contra um exército poderoso, a determinação de defender o lar, e amplifica, transforma estes homens, cujos nomes individuais se calhar até se perderam no tempo, num símbolo coletivo, um símbolo de resistência, os galhardos. O nome coletivo. Exato. E adiciona elementos que potenciam um mito. O esconderijo impenetrável, a capacidade de agir como fantasmas. É aqui que o facto histórico se funde com o imaginário e cria uma narrativa muito mais poderosa, mais duradoura do que um simples relato factual seria. O facto de usarem o adjetivo galhardos em vez de nomes próprios reforça essa ideia. A ideia de que a bravura era uma qualidade da comunidade, personificada naquele grupo, mas potencialmente presente em todos. É uma perspectiva interessante. E se ligarmos isto ao panorama geral, da cultura, da antropologia até, percebemos a função vital destas lendas. Não são só entretenimento, histórias para adormecer.
Não são histórias da carochinha. Nada disso. São mecanismos culturais. Uma comunidade processa traumas coletivos, como uma invasão, uma ocupação, através destas histórias. Permitem dar sentido ao sofrimento, encontrar exemplos de superação, de agência, mesmo em tempos de opressão. Ao transformar resistentes em heróis lendários, a comunidade não só preserva a memória desses tempos difíceis, Como também constrói a sua identidade. constrói e reforça a sua identidade coletiva, precisamente. Os galhardos tornam-se um pilar dessa identidade na Orca. Um símbolo de resiliência, de apego à terra, de coragem perante a adversidade. E estas histórias passadas oralmente, de geração em geração, servem como lições. Lições de história, de moral e até de coesão social. Interessante pensar como essa identidade se mantém. Quer dizer, mesmo hoje, sem sabermos exatamente quem eles eram ao certo ou o que fizeram, a ideia dos galhardos ainda ressoa na Orca. Sim, essa é a força do mito. Mesmo que hoje seja impossível separar os factos da ficção, e se calhar essa distinção nem é o mais importante para quem ouve e conta a lenda. Talvez não. Talvez não. O espírito dos galhardos permanece. A Fraga dos Galhardos, existindo fisicamente ou só no mapa mental da comunidade, continua a ser um lugar simbólico. Falar dos galhardos, contar a história deles, é uma forma de honrar os antepassados, de celebrar a capacidade de resistência que se acredita estar no ADN daquela comunidade. É um património. É um património imaterial, que continua a moldar a forma como as pessoas da Orca se veem e se relacionam com o seu passado e o seu território. Então, o que é que tudo isto significa, afinal? Se tentarmos aqui resumir os pontos essenciais desta nossa exploração. Temos a origem no nome Galhardos, não como apelido, mas como adjetivo, que encapsula a bravura coletiva. Certo? Temos a sua ligação umbilical ao contexto brutal das invasões francesas. Uhum. Descrevemos as suas ações lendárias, os ataques noturnos, a partir do refúgio secreto e mítico na Fraga dos Galhardos, focados em sabotar o inimigo e recuperar bens para a comunidade. Exato. Analisámos a comparação com o Robin Hood, poderosa, ainda que talvez, como disseste, um pouco romantizada. Sim, com essa ressalva. E, acima de tudo, acho que percebemos o papel crucial desta lenda como um veículo da memória coletiva. Um construtor de identidade e um testemunho da resiliência da comunidade da Orca. Exatamente. Penso que o ponto neurálgico é mesmo esse. É compreender que estas narrativas locais são tesouros culturais, com múltiplas camadas. São muito mais do que simples histórias. Elas revelam como as comunidades lidam com a sua história, especialmente os capítulos mais dolorosos. Mostram como a resistência, a identidade, a necessidade de encontrar sentido, como tudo isso se manifesta através da criação de mitos. A lenda dos Galhardos é um exemplo vibrante de como a adversidade pode ser transformada em inspiração, fortalecendo os laços comunitários através do tempo. É um testemunho da capacidade humana de encontrar heroísmo no cotidiano e de o imortalizar através da palavra contada. Uma bela reflexão. E isto, olha, levanta uma questão importante, acho eu, que nos leva para além da Orca. Se esta lenda específica é um reflexo de uma tendência humana tão universal, esta, de forjar heróis a partir da resistência, de mitificar a coragem face à opressão, Sim. quantas outras lendas dos galhardos não existirão por esse país fora? Talvez noutras aldeias, noutras regiões, ainda por descobrir ou por valorizar devidamente. Histórias semelhantes, guardadas na memória dos mais velhos, sussurradas em vez de escritas, que contêm ecos de outras lutas, de outros atos de bravura anónima contra diferentes formas de adversidade. Que outras fragas simbólicas. Exato. Que outros refúgios da memória coletiva estarão silenciosamente a preservar o espírito de resistência de tantas outras comunidades? Fica a pergunta no ar.